Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de meditação da Palavra de Deus. Hoje nós estamos dando início a uma nova série onde nós vamos estar meditando o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Vamos estar aqui todos os dias meditando alguns versículos. Hoje nós damos início a essa jornada. Nós vamos começar meditando o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 10, onde esse livro de Gênesis, ele narra o princípio do universo e a vida. O tema de Gênesis é o início do relacionamento de Deus com o homem, a origem do pecado. Por meio da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou na humanidade. E aqui Deus também no livro de Gênesis, ele apresenta a solução para o pecado da desobediência. Na verdade, toda a palavra de Deus, ela aponta para o Senhor Jesus, que é a conexão, né, do homem com Deus, e tudo isso está relatado no livro de Gênesis, com detalhes. Então, assim, é muito empolgante essa leitura. Eu quero convidar você para nos acompanhar através dessa leitura. Todos os dias nós vamos estar aqui, né? O livro de Gênesis, ele também relata as consequências do pecado do homem, refletido para toda a humanidade. Além disso, ele relata também a formação do Estado de Israel, do povo de Israel, que Deus chamou a partir da escolha de Abraão e de Sara. É uma aventura, né? Gênesis é uma aventura. E eu convido você para estar participando dessa aventura conosco. Vamos estudar Gênesis juntos? O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E você já pegou a sua Bíblia? Vai lá pegar a sua Bíblia, que eu espero. Vamos lá. Começamos aqui, né? No capítulo 1, a criação dos céus e da terra e de tudo que neles existe. O capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Olha que versículo lindo. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus ordenou, haja luz, e houve luz. Olha que coisa linda, gente. Então vamos lá, você já pegou a sua Bíblia, né? Eu comecei aqui sem você. Abra aí a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Leia comigo aí no capítulo 1. Vamos ler novamente? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Você me acompanhou até aqui? Então nós vamos para o versículo 4, que diz assim: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro dia. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar,
e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isto era bom. Olha que lindo, gente. Somente até aqui. Do versículo 1 até o versículo 10, você me acompanhou? Vamos a uma breve explicação. Eu costumo meditar com uma Bíblia de Estudos, que ela é muito maravilhosa. Se você desejar adquirir uma Bíblia como essa, pergunte aqui no comentário, faça o seu comentário, deixe o seu comentário. Pergunte para mim que Bíblia é essa que eu vou te indicar, para que você possa estar adquirindo uma Bíblia de Estudos. Você vai ver como é maravilhoso ter uma Bíblia de Estudos que explica, né? Ponto a ponto, cada versículo. Às vezes temos, né, dificuldade para compreender a palavra de Deus, mas com a Bíblia de Estudos tudo fica mais fácil. Vamos ler aqui um pouco a explicação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: criou o Senhor Deus os céus e a terra. Antes de criar a terra e as demais obras, o soberano Deus estabeleceu os céus. Foi a primeira coisa que Deus estabeleceu, foi os céus. Olha que coisa linda. Esse princípio daria sentido a toda a criação, pois tudo se desenvolveria e estaria sujeito às leis celestiais estabelecidas por ele. Seria impossível existir paz e harmonia no planeta sem o controle e a interferência do reino celestial. Isso mostra que, se o ser humano concentrar a sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína. Mas quando nos voltamos para o Criador, o céu é estabelecido no nosso ser por intermédio do Espírito Santo. Assim passamos a viver na terra a vida abundante que ele nos promete. Isso está lá também em João 10:10, né? Maravilhoso. Então nós vemos aqui que a primeira coisa que Deus criou, né, tá aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha como Deus, ele é detalhista, né? Como Deus, ele é caprichoso, como Deus, ele criou, né, todas as coisas por intermédio da sua palavra. Você entendeu isso que Deus disse, né? Deus disse: haja luz e houve luz. Aqui nós compreendemos que Deus formou e criou todas as coisas por intermédio da sua palavra. E por isso é tão importante a gente estudar e meditar a palavra de Deus, né? Eu quero fazer aqui um comentário também e fazer uma leitura que nós vamos ler paralelamente com esse estudo do livro de Gênesis, no Evangelho de João, né? Lá no Novo Testamento, o Evangelho segundo João, no capítulo 1 também, no versículo 1, nós temos aqui um paralelo, né? João, ele traça um paralelo com o livro de Gênesis, quando ele diz assim: o verbo se fez carne. Aqui ele está falando do Senhor Jesus. Ele disse assim: no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, olha que coisa linda, o Senhor Jesus estava presente com Deus lá na criação do mundo. Quando Gênesis fala da criação do mundo, nós entendemos que o Senhor Jesus estava lá com o nosso Deus. Nós sabemos que Deus, ele é uma trindade, ele é o Deus Pai, o Deus Filho, que é o Espírito Santo também. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, o Senhor Deus como Pai, o Senhor Deus como Filho, que é o Senhor Jesus, e o Senhor Deus como Espírito Santo. Os três presentes na criação do mundo.
presente na criação da terra. Ali no princípio, diz João, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui nós temos esse mistério, né? Essa compreensão de que Deus, ele está ali presente. 3 pessoas, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E através da palavra, criando todas as coisas. Muito forte isso, né? No versículo 2, João diz assim, nós estamos agora no Evangelho segundo João, tá? Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, no Evangelho segundo João, é o 4º livro do Novo Testamento. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o 4º livro, né, do Novo Testamento. Aí ali no versículo 2 diz assim, ele estava no princípio com Deus. Aqui João está falando do Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Jesus estava lá no princípio com Deus, ou seja, não é lindo isso? Você saber que o Senhor Jesus estava presente lá no 1º capítulo da Bíblia. Você sabia disso? Você já tinha entendimento disso? De que lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia começa, quando você abre a palavra de Deus, no 1º livro, no 1º capítulo, o Senhor Jesus, ele já estava lá, presente, com Deus, criando todas as coisas. Muito lindo isso, né? E diz assim, no versículo 3, né, do Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 5, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Somente até aqui, tá? Então nós lemos Gênesis de 1 a 10 e fizemos um paralelo, uma leitura paralela, uma meditação paralela no Evangelho segundo João, lá no Novo Testamento, do capítulo 1 ao versículo 1 até o versículo 5. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler aqui uma explicação também no Evangelho de João, aqui na nossa Bíblia de Estudos. Diz assim, no princípio são as palavras usadas para anunciar a primeira criação de Deus, descrita em Gênesis 1, versículo 1, que nós acabamos de ler, né? E essas mesmas palavras são escolhidas aqui para caracterizar um novo início. Deus Pai se revelaria à humanidade em uma perfeita e completa aliança por meio do seu Filho Jesus. Na criação do mundo, o Senhor Jesus, como a palavra ou o verbo, como está escrito aqui, né? Que no grego significa logos. O verbo é o agente responsável pela origem de tudo. Portanto, ele coexistia como criador da eternidade, do tempo e da matéria. Tudo o que existe se originou com a palavra e a fonte da vida continua nela. O Salvador pode ser chamado de a palavra, porque por meio dele a vontade do Altíssimo se manifesta a todos nós. Muito forte, né? Muito forte. Nós vamos ficar somente até aqui com essa meditação da palavra de Deus de hoje. Nós demos início à meditação do livro de Gênesis. Venha conosco, venha se fazer presente aqui todos os dias. Todos os dias vai ter vídeo novo no canal. Todos os dias nós vamos estar aqui meditando o Evangelho, né, de João e também meditando o livro de Gênesis. Vamos tomar esse compromisso não diante deste canal de meditação da Palavra de Deus.
Vamos assumir esse compromisso diante de Deus, de nós estarmos todos os dias aqui reunidos? Olha, eu quero te convidar. Se você foi abençoado por essa meditação, se você por um acaso chegou nesse canal e gostou dessa leitura, eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber um convite para estar aqui conosco, meditando a palavra de Deus juntos. Compartilhe esse vídeo, se fez sentido para você. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, compartilhe esse vídeo com um amigo seu que está precisando de meditar na palavra de Deus. Meu nome é Letícia Raquel, esse é o meu canal, é um canal de meditação da palavra e você é muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, aperta aqui esse joinha, né? Deixa aqui o seu like que vai nos ajudar bastante o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E eu te espero aqui amanhã para nós meditarmos do versículo 11 em diante. Deus abençoe você e que o Espírito Santo possa estar falando melhor ao seu coração.